Ocorre que nós temos um problema grave, Morris, que é a gente negar o envelhecimento. Então, a gente não só não admite que está ficando velho e não reconhece esse envelhecimento, como a gente não estabelece, não se programa, não se planeja, nem como indivíduo, nem como sociedade, para lidar com a realidade que acontece, né, a partir do nosso próprio envelhecimento. O que a gente tem que mudar é o nosso conceito de velhice. Agora, eu deixo de ser velho para ser idoso, terceira idade, maioridade, maturidade, né? Mas na prática eu estou envelhecendo. Então, acho que a gente tem que perder o medo da palavra. Enquanto a gente achar que velho é o outro, enquanto eu não me identifico com o outro, enquanto eu não me reconheço no outro, eu não posso ter uma sociedade solidária, né? Eu vou segregar as pessoas. E outra coisa, Sim. por que a gente teme tanto envelhecer? Porque a gente não dá conta da nossa fragilidade, a gente não dá conta da nossa finitude. E o envelhecer anuncia isso também, né? Anuncia que nós estamos, o tempo está passando para todo mundo, está passando para nós também, né? Como a gente não vai ficar para semente, em algum ponto a gente vai ter que sair dessa estrada. E qual que vai ser o nosso legado, né? Esse é o convite do envelhecimento, é o convite de valorizar a vida, de celebrar as amizades, de celebrar as oportunidades, de estar, de fato, vivo, presente, inteiro, intenso. A gente tem que se colocar na vida como um aprendiz. Então, o tempo todo a vida está te criando oportunidades de aprendizado, de troca, de experiência. E não importa a idade que você tem, né? Não se trata disso. Agora, ser inclusivo com pessoas de todas as idades é o melhor para toda a sociedade, porque isso permite crescimento de todas, né? Tanto dos mais velhos, dos mais novos, quanto do contrário. E também não é verdade que os velhos só têm que ensinar, eles têm muito a aprender, né? A gente tem que perder o medo, acho que tem muito de medo, sabe, Morris? O medo do que representa para mim envelhecer. Por isso que eu acho que a gente tem que construir uma outra proposta que permita, né, que aceite, que acolha o envelhecimento como parte da vida. E eu só vou aceitar o envelhecimento como parte da vida se eu percebo que eu sou um envelhecente. Se eu percebo que o tempo todo eu estou envelhecendo. O que eu tenho observado é que quanto mais as sociedades envelhecem, mais elas tendem a ser inclusivas. Por quê? Porque todo mundo está envelhecendo. E nós fomos criados numa cultura de que o Brasil é o futuro, o jovem é o futuro, a juventude se transformou num valor a ser perseguido, né? Deixou de ser uma fase da vida para ser um objeto de desejo. Então, nós temos que trabalhar um pouco mais na nossa cultura o valor da essência. Porque não é uma questão de aparência. Envelhecer é uma questão de aprender com o tempo. E tem gente que nem o tempo ensina. Então, não tem jeito, né? Vai ser uma dificuldade para essas pessoas. Mas eu acredito que assim, o momento não é de lutar contra o envelhecimento, produzir ações anti-envelhecimento, mas muito mais lutar a favor de uma perspectiva de um envelhecer com dignidade, de um envelhecer com direitos, de um envelhecer socialmente incluído, né? Em toda a nossa diversidade. O que é? De onde vem, né? Idadismo Por que a gente tem falado muito disso? Contra o envelhecimento, contra as mais velhas. Tem a ver com esse preconceito etário, contra esse preconceito contra o envelhecimento. Então, assim, a gente não pode enxergar a pessoa mais velha só pelo lado da falta, da fragilidade, da fraqueza, né? Então, é importante, sim, a gente ocupar esse espaço, a gente se mostrar vigoroso na nossa luta, na nossa capacidade, no nosso diálogo, nos nossos argumentos. Eu acho que isso é que vai fazer diferença. Quando eu enxergo uma pessoa e eu falo, poxa, eu quero envelhecer igual a essa pessoa, né? Eu tenho um modelo bom de velhice, eu tenho um modelo desejável de velhice. Quando a gente pensa no autocuidado, a gente tem que pensar nos gregos, Morris. Pensa nos gregos. Como é que os gregos viviam? Eles valorizavam a estética, eles valorizavam a parte física, eles se achavam bonitos, eles achavam que era valoroso ficar bem, né? Se mostrar bem para a sociedade.
Aí, quando aparece o cristianismo e a gente começa a achar que o bonito é cuidar do outro, cuidar de si passou a ser um pecado. E agora a gente tem que retomar essa lógica de falar, não, para eu cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Né? Eu tenho que estar bem. E o que é que eu ando fazendo para cuidar de mim? Qual que é a maneira que eu considero, né, para cuidar de mim? Como que eu me organizo para cuidar de mim? Então, desde que o mundo é mundo, os conceitos, né, os conselhos que chegam são os mesmos. Ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, não fumar, né, beber com moderação, praticar sexo seguro, né, e ter amigos. Então, a gente tem que valorizar essa parte da vida que é aquela que constrói relações, que é o que faz com que você esteja aí, Morris, produzindo essa oportunidade para um tantão de gente que está nos vendo agora. Né? É a gente alcançar o outro, a gente querer fazer diferença na vida do outro. Essa questão do sexo que você colocou aí, a gente chama isso de desgenderização. É como se o velho, quando ficasse velho, deixasse de ser homem ou de ser mulher e passasse a ser só velho. Então, esse fenômeno da desgenderização, que loucura, ele acontece quando a gente olha para um velho ou para uma velha e não pensa, não admite que aquele casal, aquela pessoa, né, possa se relacionar sexualmente com alguém. O que eu queria que as pessoas entendessem é que a velhice também merece investimento. As pessoas têm que entender que, como seres humanos, né, nós temos as idades todas. E essa é a grande diferença do velho. Na pessoa mais velha mora a criança que a pessoa foi, o adolescente que ele foi ou ela foi, o adulto, né, as experiências de vida. E ele merece, tanto quanto as outras faixas etárias, investimento da nossa sociedade, né? Então, isso demanda uma mudança cultural que tem que começar lá na educação, que tem que começar dentro da família, mas que também tem que ter esse respaldo na educação. E é isso, nós todos somos os velhos que nós estamos construindo todos os dias. Por isso que eu não acho que a velhice começa aos 60. Eu acho que a velhice começa a partir do momento que a gente nasce, vai seguindo, né, pela vida. Estamos todos envelhecendo, estamos envelhecendo rápido. O país precisa se preparar, a família precisa se preparar, o indivíduo precisa se preparar. Mas parece que as pessoas não querem ouvir. Então, a gente tem que assumir esse lugar de falar, olha, vai acontecer, está acontecendo, já aconteceu. Né? É nosso dever realmente trazer essa informação de uma forma clara, né? muito evidente para as pessoas. Eu diria o seguinte, que nós temos muitas leis que protegem a questão do envelhecimento. Nós temos a Política Nacional do Idoso, nós temos o Estatuto do Idoso, e dentro dessas leis, a nossa Constituição Cidadã, ela prevê que as políticas públicas sejam construídas com as pessoas, tá? E não para as pessoas. E aí os conselhos são espaços onde existem conselhos de direitos, mas existem também conselhos de políticas, por exemplo, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal da Cidade, tem vários tipos de conselhos. E Conselho de Defesa de Direitos dos idosos, da criança e do adolescente, da mulher, né? Então, nesses conselhos, a gente debate políticas, a gente pode definir, né, que haja investimentos em determinadas áreas ou não. Então, o conselho é esse espaço democrático. E nós temos que lutar para que ele prevaleça, para que ele permaneça. O conselho é aberto. Nesse momento de pandemia, os conselhos estão se reunindo de forma virtual. Mas você pode verificar na sua cidade, né? Mas o conselho é aberto e qualquer um pode participar. Se você quiser ser representante de alguma entidade, aí você se candidata, né? E descobre na sua cidade como que você pode ser eleito, digamos, para participar do conselho. Tá, então cada cidade tem o seu Conselho Municipal do Idoso, né? Deveria ter. Então, se a gente sabe que existe esse instrumento, a gente tem que se envolver, né? Quem sabe a gente consegue um dia ter no Congresso a bancada do idoso, né? Para poder, de fato, mudar
essa educação que tem com relação ao envelhecimento no país. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade intensa, como, por exemplo, São Paulo ou Belo Horizonte, que não chega a ser tão intensa assim, né? Belo Horizonte é mais pacata, mas seria interessante que a gente tivesse bancos nas calçadas. Porque, às vezes, uma pessoa mais velha, ela pode ter dificuldade de chegar a atravessar, né, todo aquele quarteirão, toda aquela quadra, sem parar para descansar, né? Se eu possibilito isso, eu possibilito que essa pessoa saia de casa, que ela frequente a cidade de convívio, de troca, de aproximação. Isso é uma cidade que é amiga do idoso, que é amiga do envelhecimento, né? Eu ouvi aqui nos comentários, né, as pessoas falando sobre a falta de iluminação, as calçadas que são irregulares, né, o tempo do semáforo que não é compatível com um caminhar mais lento. Então, tudo isso tem que ser repensado, né? Porque nós todos vamos depender, vamos necessitar desse ajuste com a passagem do tempo.